Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ronaldo Zoccarato, sou fundador da Apse Mobile. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de aplicativos mobile. Hoje vou apresentar para vocês um tema de finanças, na verdade. É o indicador ARUN, um indicador utilizado para análise técnica, para análise de tendência da variação de preços de ativos, né? Por que que eu vou falar sobre o indicador ARUN hoje? Porque nós desenvolvemos um aplicativo chamado ARUN Advisor, que utiliza essa estratégia para sinalizar oportunidades de compra e venda para diversas bolsas de valores do mundo. Se você utiliza Android, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma conferida lá depois. Mas a gente vai aprofundar o tema e falar sobre o aplicativo mais para frente, em próximos vídeos. É, a ideia hoje é apresentar para vocês o indicador em si, né? Então, no final desse vídeo, vocês vão saber do que se trata, o que é o indicador e como que a gente faz o cálculo do indicador ARUN. Bom, o indicador ARUN ele foi criado em 1995 pelo Tushar Chandi. Só a título de curiosidade, essa palavra Arun, ela é derivada do sânscrito, significa luz da madrugada. Eu acho que é uma metáfora ou uma alusão ao objetivo desse indicador, que é justamente revelar o mais cedo possível, né? Daí a madrugada, a questão da madrugada, mas revelar o mais cedo possível o início de novas tendências, utilizando como base o tempo que já se passou desde a ocorrência da mínima e da máxima dos preços de um determinado ativo para um determinado período. Basicamente, se novas máximas acontecem mais recentemente do que novas mínimas, a gente tem uma tendência de alta. E o inverso também é verdade, né? Então, se novas mínimas acontecem mais recentemente do que novas máximas, tenho configurado uma tendência de baixa. Esse indicador pode ser calculado para qualquer intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo também pode ser fracionado em qualquer quantidade. Mas normalmente o que se utiliza são 15 ou 25 frações, períodos, né? Por exemplo, então, calcular o indicador para dia a dia, considerando um intervalo de 25 dias, né? Ou considerando 15 intervalos de uma hora, né? Ou 15 intervalos de 4 horas, né? Nesses casos onde o intervalo é menor que um dia, então a gente precisa então olhar os dados lá do intraday, né? E aí então para cada um desses intervalos de uma hora, por exemplo, a gente apura as máximas e as mínimas, né? Ou a máxima e a mínima para aquela hora especificamente e utiliza isso daí para a realização do cálculo, tá? O indicador ARUN, ele é considerado um oscilador de momento, mas, ao contrário de outros osciladores de momento, ele utiliza o tempo em relação ao preço, não ao contrário, né? Outros osciladores, como o estocástico ou o índice de força relativa, por exemplo, eles são baseados no preço em relação ao tempo. E, segundo alguns sites, segundo o investopedia.com, por exemplo, essa diferença faz com que o indicador ARUN funcione bem em conjunto com esses outros osciladores de momento que eu mencionei. Tá? O ARUN ele é composto por dois valores, o ARUN up e o ARUN down. E são dois valores, são números, né, valores numéricos, que variam de 0 a 100. Eles têm que ser sempre calculados com uma mesma base de cálculo, né? Então, se eu vou pegar um período de 15 dias
com intervalos de um dia, com essa base de cálculo que a gente sempre calcula os dois, né, o arm up e o down, ao mesmo tempo. Então, o arm up indica quanto tempo se passou desde a máxima do período, né, a máxima para o preço de um determinado ativo. E o arm down indica quanto tempo se passou desde a mínima do período. Então, quando o arm up ou down, né, quando o arm up for igual a zero, significa que a máxima aconteceu lá no início do período, enquanto que o arm up igual a 100 significa que a máxima aconteceu no final do período. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para os dados dos últimos 15 dias, com intervalos de um dia, arm up igual a zero significa que a máxima do, né, o preço máximo para aquele ativo aconteceu 15 dias atrás. Se o arm up é igual a 100, significa que a máxima do preço daquele ativo está acontecendo hoje, está acontecendo agora. Mesma coisa para o down. Então, AR1 down igual a zero, mínima 15 dias atrás, nesse exemplo que eu estou dando. AR1 down igual a 100, mínima do período acontecendo hoje. Tá? Existe também uma forma que eu vou chamar aqui de compactada de apresentar o indicador AR1, que é justamente fazendo a soma desses dois números né, do AR1 up e do AR1 down. Nessa soma, o AR1 up entra como um número positivo e o AR1 down entra como um número negativo. Isso resulta num número só, né? Então a gente deixa de ter dois números e passa a ter um só, daí eu ter chamado de forma compactada. Esse número ele deixa também de variar de 0 a 100, como quando eu tenho dois números, e passo a ter apenas passo a ter uma variação de menos 100 a mais 100. Dessa forma, eu já enxergo direto a tendência que está configurada naquele momento para o preço desse ativo. Né? Então, se eu tenho esse número único, né, essa forma compactada, nessa forma compactada, o resultado menor que zero, significa que eu estou numa tendência de baixa. Se eu tenho esse número maior do que zero, significa que eu estou numa tendência de alta, né, para o preço daquele ativo. Mas eu vou mostrar para vocês logo em seguida que essa forma compactada ela não mostra para nós todas as informações que esse indicador AR1 pode trazer. Tá? Então aqui a gente tem o AR1 up e o AR1 down desenhados ao longo do tempo. São dados reais aqui, são dados do Banco Inter. Papel negociado na Bovespa, o código é o BID4. Tá? Então, para esse papel, que pelo gráfico aqui a gente consegue ver, teve um período com uma tendência de alta, né, então nesse caso, o AR1 up ele permaneceu consistentemente próximo do 100 e maior do que o AR1 down. Também num próximo vídeo vou entrar mais no detalhe em relação às conclusões que a gente pode tirar em relação às diferenças entre os valores do up e o down. Né? Então, assim, o que eu entendo quando o AR1 up está perto do 100 e o AR1 down está perto do zero? O que eu entendo quando os números do AR1 up e do down estão próximos? E assim por diante. Ou o que eu entendo quando os dois números estão perto do zero? Né? A gente tem vários sinais que a gente pode interpretar a partir desses dois números. Agora, imagine se eu tivesse esses números somados, né, para aquela forma compactada. Destaquei dois pontos específicos aqui, onde na forma compactada a gente teria o mesmo número. Né? Então, ou números próximos. Né? Se a gente olhar essa parte que eu destaquei aqui mais à esquerda da tela, a gente tem uma situação onde o AR1 up está igual a 100 e o AR1 down está próximo dos 50, 45, alguma coisa assim. Então, eu teria, na forma compactada,
um resultado aí por volta de 60, né? 100 menos 40, alguma coisa aí próxima de 60. No ponto que eu destaquei aqui mais para a direita da tela, eu também tenho isso, né? Então eu tenho o R1 down igual a zero e o R1 up perto dos 60. Então, se eu também fizer a soma, eu tenho o resultante 60 também, né? Então, alguém que está olhando a forma, para alguém que está olhando a forma compactada do indicador R1, esses dois pontos parecem iguais, quando na verdade, né, até olhando os candles aí do gráfico acima, a gente percebe que não são, né? Então, esse ponto mais para a esquerda da tela, ele é um sinal de tendência de alta, é uma tendência que está começando de alta, enquanto que o ponto que está mais à esquerda, não, ele significa consolidação de preços. Tá? É um período ali de, não sei se dá para chamar assim, mas de tendência indefinida, de consolidação de preços. Nesse ponto, o, não dá para saber se os preços vão continuar subindo ou não. Tá? Então, agora, mostrar para vocês aqui, eis os cálculos. Né? Então, quais são as fórmulas que são utilizadas para calcular o R1 up e o R1 down? As fórmulas são iguais, né, para para ambos os números. O que muda são os dados, né? Então, é isso que é o importante aqui mostrar para vocês. Então, o que eu chamei aqui de PTOT, né? Chamei aqui de PTOT, é o período total, né? A quantidade de intervalos de tempo que eu estou considerando nesse período. Então, naquele exemplo que eu tinha dado antes, se eu estou considerando 15 períodos de um dia, PTOT é 15. Se eu estou considerando 25 intervalos de uma hora cada, PTOT é 25. E para o Imax e para o Imin, são variáveis aqui, eu chamei de Imax o intervalo no qual aconteceu a máxima, e no Imin, o intervalo no qual aconteceu a mínima. Então, se eu estou analisando dados onde a máxima aconteceu ontem, né, ainda pegando aquele período com intervalos de um dia, se aconteceu ontem, o meu Imax é 1. Tá? Se aconteceu anteontem, meu Imax é 2. Se a mínima aconteceu 4 dias atrás, o meu Imin é 4. Tá? E aí é só a gente substituir isso nas fórmulas, né? Obtidos esses números, a gente substitui isso nas fórmulas para obter o R1 up e o down. A fórmula é simples, ela é uma regra de 3. Né? E é uma porcentagem também. Né? Essa multiplicação por 100 é justamente o que faz os números do R1 up e do down variarem de 0 a 100. Tá? Então, em seguida eu vou mostrar para vocês um caso real. Então, peguei aqui para um intervalo, né, para um período de 15 dias, com intervalos com 15 intervalos de um dia, justamente a máxima e a mínima do Banco Inter. Tá? São os mesmos dados daquele gráfico que eu mostrei para vocês há pouco. Então, peguei aqui como são intervalos de um dia, então são 15 pregões. Né? Então, para 15 pregões, quais foram as máximas e as mínimas de cada um desses 15 pregões? E aí, qual foi então a maior máxima, né? Então, a máxima do período. Então, entre as máximas dos 15 pregões, qual foi a maior? Foi esse R$ 32,10, que aconteceu, considerando esse período aqui, 9 dias atrás, né? 9 pregões atrás. E qual foi a mínima? A mínima foi 23,52, que justamente aconteceu lá no começo do intervalo. Tá? Então eu já tenho qual é o meu PTOT? 15. Qual é o meu Imax? 9. Qual é o meu Imin? 15.
substituindo nas fórmulas, eu tenho justamente a run up igual a 42,86, a run down igual a zero. Então, aquela curva, né, que é aqueles dados do run up e do down que estavam ali plotados no gráfico, abaixo dos candles, eles são essa conta realizada dia a dia, né? Então, realizo essa conta cada dia e isso gera pontos naquele gráfico. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso. Nos próximos vídeos eu vou então mostrar para vocês também como a gente então interpreta o resultado do run up e do down para saber se a gente tem tendências configuradas, né, tendências de alta ou baixa configuradas para determinado ativo. E aí também vou mostrar para vocês como que o aplicativo funciona, né? Então, eu mostrei para vocês agora gráficos e as contas para demonstrar, né, de onde vêm as informações, mas o fato é que no nosso aplicativo você pode visualizar os resultados, né? O aplicativo vai te falar, ele faz essa conta para N ativos, a gente já tem perto de 8.000 ativos em mais ou menos 8 bolsas ao redor do mundo. Então, você tem a facilidade de ter o resultado dessa análise utilizando o indicador ARUM, sem olhar gráfico e sem que você precise fazer a conta, né, você mesmo, né? A gente vai aprofundar os assuntos nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa sua curtida para nós aqui, por favor. Se você quer ser informado sobre os próximos vídeos que nós vamos fazer a respeito desse assunto, inscreva-se no canal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, ou se você já utiliza esse indicador, tem casos bem-sucedidos ou não, e quiser compartilhar, deixe o seu comentário aí, nós vamos responder os comentários todos. E é isso. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui e até a próxima.